Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Pela sua dolorosa paixão, caríssimos, hoje celebramos uma missa devocional, é uma memória, embora hoje seja para nós cristãos a véspera de Todos os Santos. O mundo vai estar hoje celebrando a noite o Halloween, cultura celta americana. Nós preferimos cultuar a nossa cultura mesmo, a gente com o que é nosso, sobretudo porque a nossa influência cultural é totalmente cristã. E hoje celebramos uma missa de caráter penitencial, portanto a liturgia permite que a gente entre com uma temática da cruz. Então hoje celebramos a memória da Santa Cruz. Eu queria fazer com você um apanhado assim muito breve, mas bem vasto em toda a história, a jornada da cruz. Porque nós cristãos, porque para nós ela é o símbolo dos símbolos, o amuleto dos amuletos, o signo dos signos, o estandarte dos estandartes. Por que a cruz é o terror dos demônios? Porque os demônios fogem dela. E porque para eu saber quem é um cristão, eu tenho que saber do seu amor à cruz. Bom, a primeira coisa para te dizer já que eu falei que eu vou fazer um apanhado histórico, a gente vai lá atrás no período neolítico ainda, lá atrás no período da pedra polida, nos países de oriental, hindus, nós já encontramos resquícios do sinal da cruz, mas com aqueles traços da cruz suástica, que contempla os 4 cantos com o sinal de totalidade. A cruz suástica, que vem do sânscrito svastika, tinha para os povos hindus, e isso eu estou há 2.000 anos antes de Cristo ainda, viu? Para você ter uma noção de que a cruz não é um símbolo de origem cristã. Por que eu estou falando isso? Para escandalizar? Não, é para te historicizar de que o cristianismo foi a melhor coisa que aconteceu, que o cristianismo passou dando roupagens cristãs a todas as culturas. Tá? Nós tornamos tudo com uma roupinha cristã. A gente pega uma coisa nua, tá? e coloca uma veste cristã. Então, a primeira cruz ela foi encontrada, embora alguns historiadores dizem que ela seja de origem babilônica, como uma homenagem ao deus Tammuz ou Tamuz, né? As primeiras cruzes nós vimos lá nos povos hindus, lá atrás, lá do outro lado no Oriente. E ela era uma conjugação, aliás, svastika em sânscrito significa uma conjugação abstrata do verbo ser. Era uma conjugação do ser, da participação no ser para o hindu.
era uma celebração da vida, portanto tinha um caráter de prosperidade, de bem-estar. Nós encontramos anteriormente e posteriormente a essa data, também resquícios nos povos celtas, que são nórdicos, lá para cima da Europa, bem lá para cima, nós encontramos já celebrações também de cruz, mas não com aspecto suástica, senão que com aspecto egípcio. No Egito nós encontramos a cruz chamada cruz ansata, tá? O que é a cruz ansata, ou também chamada em egípcio Anak? A Anak era o seguinte, era um T com uma bola em cima, né? Não sei se você já viu a cruz egípcia, muito usada hoje no ritual da bruxaria. Os bruxos tomaram a cruz egípcia, que os cristãos de origem egípcio assumiram no rito copta, mas é a mesma cruz, e ela era também um símbolo da vida. No Egito antigo, no ano 2600 antes de Cristo, a cruz ansata ou a Anak era colocada no nariz do faraó. O faraó morreu, colocava-se a cruz no nariz. Para quê? Porque era o símbolo da vida eterna no Egito. Era como que a partir daquela cruz no nariz, ele receberia de volta o hálito da vida e voltaria para reinar com todo o seu ouro, com todos os seus bens. Na verdade, ela era uma mescla do culto dos deuses Osíris e Íris. Então tinha um caráter também de fertilidade. Mas já vejam que nas culturas antigas, mais antigas do que o cristianismo, a cruz já era uma celebração de vida, tá? Para os judeus e para os romanos, ela começa a adquirir um caráter de maldição, tá? Por quê? Para o povo romano, quando os romanos pegaram a cruz como sinal de suplício, como sinal de tortura, como um requinte de crueldade, tanto Deuteronômio capítulo 21, quanto São Paulo em Gálatas, comentando Deuteronômio, diz: maldito todo aquele que morre no madeiro. Então, para o povo do Antigo Testamento, cruz era maldição. Só os grandes assassinos, os grandes ladrões, as grandes infâmias da sociedade eram pendurados na cruz, tá entendendo? E sempre com uma placa com a inscrição da causa da morte, por exemplo, assassino ou ladrão, e a gente olha para Cristo, a gente vê a causa com a placa INRI, Jesus Nazareno, que se afirmou rei dos judeus. Bom, mas anteriormente a essa cultura romana como ferramenta de morte para os romanos, basta dizer que os romanos também dominaram a Palestina, tá? E são odiados pelos israelitas. A cruz é encontrada pela primeira vez na Sagrada Escritura no livro de Ezequiel. Isso mesmo, a cruz ela é encontrada no livro de Ezequiel, lá no capítulo 9, quando a glória do Senhor fala por meio do seu anjo. E você vai conferir comigo em casa o seguinte, Ezequiel capítulo 9, a glória do Senhor enche o lugar e Deus fala por meio do seu profeta. Um homem vestido de linho branco, ou seja, olha a alusão ao sacerdote, olha o sacerdote já na antiga aliança. O homem de linho branco deveria passar, marcando a fronte dos israelitas que sofrem e gemem na cidade, com o sinal do tal. Isso mesmo. Ela no Antigo Testamento, ela não é chamada de cruz, só no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento ela era chamada tal, ou tav. O que era o tal? Era uma haste mencionada na primeira leitura de hoje. Uma haste vertical e uma haste horizontal. Ela era o sinal para o povo do Antigo Testamento. Hoje, quando o povo, no livro de Números, começa a blasfemar contra o profeta e contra Deus, Deus permite serpente que vai picando todo mundo mesmo, mas muita serpente, tu imagina. O povo de Israel é muito igual a gente, nada tá bom, a gente está sempre reclamando. E o povo, em meio ao deserto, tendo saído do Egito, começa a blasfemar contra o profeta. Aí o profeta fica virado no Thundercat mesmo, no Power Ranger. Aí o profeta começa a dizer para Deus: olha só, esse povo está blasfemando contra você. E Deus permite serpentes que vêm do deserto, mas muita serpente, viu gente?
Você que não gosta de cobra, tu já pensou? Que um monte de cobra vindo assim, mas muita cobra mesmo. As cobras vieram virado no giraia e na chitara, vieram correndo muito. E morderam todos. Então uma parte dos israelitas morreram, tá? Quando o povo volta atrás e diz: não, Moisés, pede a Deus que nos salve da serpente. Quando o povo reconhece, gente, pede perdão, tá? E quando há arrependimento de verdade, Deus volta atrás até no seu castigo, tá? E aí Deus ordena Moisés, olha já a cruz em forma de tal na antiga aliança, de novo. A cruz ou o tal foi colocado com uma serpente que era o sinal, antídoto e remédio contra o povo. Quem fosse mordido e olhasse para a serpente ficaria curado. Bom, Cristo Jesus, quando morre na cruz, tá, rompe definitivamente com essa significação. Cristo transforma todas as coisas. Aliás, Apocalipse é exatamente isso que ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Não tem nada que Deus não possa consertar. Não tem nada que Deus não possa consertar. Só mais uma vezinha. Não tem nada que Deus não possa consertar. Quer mais uma? Não tem nada que Deus não possa consertar. Chega, né? Bom, Cristo Jesus transforma esse objeto de maldição em sinal de bênção. Aliás, de máxima bênção. Todas as cartas de Paulo, em todas, a de hoje na segunda leitura, é muito claro que a cruz rompeu com o muro de separação que havia entre Deus e os homens. Aliás, a cruz, plasticamente, ela já é um sinal. Ela é descida, porque Deus desce, encarna-se, pá! E ela é o encontro do homem com o homem, a horizontal. Tá? Cristo toma o madeiro romano como sinal de maldição para mostrar aos cristãos que não há outra forma de vencer nem o pecado, nem aos demônios. Se você quiser saber o que é o mistério da cruz, leia as cartas de Paulo, que está uma delícia. Todas as cartas de Paulo, tá, falam sobre o mistério da cruz. Aliás, se você for lá em Êxodo capítulo 17, nós já vamos contemplar, tá, Moisés contra um dos piores inimigos de Israel, que foram os amalecitas. Os amalecitas são povos do sul da Palestina que se insurgiram contra os judeus e eles matavam com requinte de crueldade, tá? Só que Israel era sempre um povo muito menorzinho, os judeus. Então, quando se levantou contra Moisés e os israelitas, Amaleque e os amalecitas, olha só o que já é a cruz, o poder da cruz no Antigo Testamento, gente. Olha que coisa formidável. Moisés sobe ao monte com Arão e ele faz um formato, ele abre os braços. Mas diz o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 17, confira em casa, que ao final da tarde os braços de Moisés se cansam. Você imagina ficar a tarde toda assim. E eles colocam, quando o braço cai, Israel perde. Ele está numa planície e está vendo Israel lutando. Enquanto ele está em formato de cruz, Israel ganha. Quando os braços de Moisés caem, eles colocam uma pedra embaixo para sustentar a mão do sacerdote que já intercedia do alto da planície, que para nós no Novo Testamento será o Calvário, Cristo sacerdote, tá? Ou seja, por que ele vence, gente? Porque enquanto ele está com o braço aberto, ele vence? Porque ele é o formato do tal. Olha só, olha isso aqui, é a força do tal, é o poder da cruz. Israel só vence Amaleque e os amalecitas ou amalequitas, tanto faz, só vence enquanto está vencendo com o tal, com a cruz. Bom, isso no Novo Testamento a gente vai fazer várias leituras, várias léxicos divinas, né? A missa, ela é a oração das orações. Por quê? Por que a missa é a oração mais poderosa? Porque no altar, o sacerdote, ele é na antiga aliança Moisés e Arão, e na nova aliança ele é Cristo. Claro que a liturgia ao longo dos séculos, para que não causasse alguma distorção do braço do sacerdote, ficar por uma hora assim,
ela permitiu a forma apocopada, que é assim. Mas o sacerdote no altar, minha gente, ele é Cristo no Calvário, ele é Cristo rezando ao Pai, ele é Moisés no Êxodo capítulo 17, ele é Moisés contra os amalecitas, ele é Cristo no Calvário vencendo o demônio e vencendo o inferno. Não há oração mais poderosa do que a missa, não há. Quer ver quando eu fico indignado? Quando depois da missa alguém me pede uma oração. Acabou, faz uma oração para, poxa, meu querido. Aí eu fico virado na chitara também, no Thundercat. Cara, a missa é a oração das orações. São Boaventura dizia que o amém do por Cristo com Cristo em Cristo já fazia o inferno ter um terremoto. Tu imagina, um terremoto, cai o diabo, cai todo mundo. Poder da missa. A missa é o exorcismo dos exorcismos. Bento XVI exorcizou a Europa em cada missa celebrada. Não há demônio que fique de pé quando Moisés vai para o altar e vence Amaleque. Tem como, filho? Não há possibilidade deles vencerem. Quer vencer o maligno? Uma missa bem participada. Vai por mim. Uma missa bem participada vale mais do que 2, 3, 24 horas de joelhos. Entendendo? Ela renova, diz o Catecismo da Igreja Católica, ela renova o sacrifício do Calvário. Aquele que outrora se entregou de forma cruenta na cruz, agora se entrega pela mão do sacerdote. Mas para que o sacerdote, como Moisés, consiga ficar com as mãos eretas em formato de tábua ou de cruz, é preciso a intervenção de Arão e os seus companheiros, senão a mão do sacerdote cai. E se a mão do sacerdote cai, o que acontece? É gol contra vocês mesmos. Se a mão do sacerdote cansa, quem perde? Israel. Amaleque ganha. Bom, fiz uma abordagem bem rápida da cruz na cultura pagã até chegar no cristianismo. Mas a pergunta de você é a seguinte: padre, de onde que veio a origem do sinal da cruz? Bom, assim como eu, você nunca achou isso na Bíblia. Como os cristãos começam a se persignar com o sinal da cruz? De onde acontece isso? Bom, a gente ouve vários argumentos por aí, protestantes, espíritas, de outras religiões, os quais a gente respeita, mas a gente tem origem, a gente tem tradição, a gente tem história. Trouxe para você vitamina C. Olha só o que eu trouxe para você. Século II, Tertuliano tem um escrito chamado De Corona Militis, a coroa do militar. Está falando sobre o que? Sobre a cruz, claro. Olha o que fala Tertuliano, meu querido, acorda. É o Tertuliano que vai falar, um dos maiores pensadores do século II, III. Sai da igreja depois disso, duvido. Olha o que ele fala: em cada caminhada e movimento, em cada estrada ou saída, do vestir ao calçar, ao banho, ao estar à mesa, ao acender as luzes, ao deitar, ao sentar, ao lidar com qualquer ocupação, marcamos a testa com o sinal da cruz. Eu estou no século II, tá? Sai da igreja, sai depois disso. Aqui, ó. Um escrito apócrifo também do século III, chamado Epístola de Barnabé. Esse pseudônimo, esse autor, o qual a gente desconhece, diz que a cruz era usada na fronte e no tórax contra os demônios. Estou avançando, estou no século III, tá? Ainda no século III, Santo Hipólito de Roma. Sabe quem é Santo Hipólito de Roma? Vou te falar quem é Hipólito de Roma. Hipólito de Roma é autor daquela fórmula que antecede a consagração. Senhor esteja convosco. Hipólito de Roma que escreveu isso daí. Depois ele diz: corações ao alto. A tradução perfeita nem é ele está no meio de nós. A tradução perfeita em latim é: o Senhor esteja convosco, e o povo aclama, e com o teu espírito. Depois, corações ao alto, o povo aclamava: já o temos em Deus. Em latim, sursum corda, o povo responde: habemus ad Dominum, ou seja, já está lá. Olha que bonita a tradução original. Depois, demos graças ao Senhor nosso Deus, o povo respondia: é digno e justo.
Olha como é que o português traduziu mal e porcamente, né? É nosso dever e nossa ação. Isso é hipótese de Roma. Querido, isso é no século III, ano 235. Por 1.800 anos, a gente reza essa fórmula. Tá bom para você? Sai da igreja depois, vira crente depois disso. 235, essa fórmula. O Senhor esteja convosco. Olha aqui, olha a tradução, olha a tradição, a riqueza da tradição histórica para nós católicos, tá? Hipólito de Roma, depois dessa fórmula, ele escreve o seguinte: eu estou no ano 235, tá? Marcai com respeito as vossas cabeças com o sinal da cruz. Esse sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo, se é feito com fé, não por ostentação, ou seja, para se mostrar, mas em virtude da convicção de que é um escudo protetor. A palavra em Hipólito de Roma é escudo. Sabe o que é escudo? Um cara vem te batendo, tu bota o escudo, ou seja, não entra nada. Está protegido, meu filho. Quem tem a cruz, escudo. É um sinal, como outrora foi o Cordeiro verdadeiro, disse Santo Hipólito. Ao fazer o sinal da cruz na fronte, sobre os olhos, poderosíssimo, hein? Rechaçamos aquele que nos espreita para nos condenar. Ele está falando de quem? Do encardito. Vamos passar um pouquinho mais a história? Século IV, São Gaudêncio de Brecha. Nunca ouvi falar, né? Olha o que diz São Gaudêncio: e esteja a palavra de Deus e o sinal da cruz no coração. Olha só, hein? Plasticamente, enxerga, olha só. São Gaudêncio de Brecha é o autor da fórmula. Esteja a palavra de Deus no coração, na boca e na fronte. Tu lembrou de quê? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ó, isso aí é São Gaudêncio de Brecha, século IV. Gente, olha quantos anos que a gente reza isso. Olha a tradição da nossa igreja, que delícia. Vou passar mais um pouquinho, hein? Vou dar um salto agora de quase 1000 anos aí. Eu vou para o século XIII agora. No século XIII houve um concílio em Roma, com o Papa Inocêncio III, foi um dos maiores papas que existiu na história, tá? Ele é o Papa das Cruzadas, tá? Em Roma ele reuniu um concílio que congregou quase a igreja inteira. Estavam presentes São Domingo de São Francisco de Assis, ou seja, totalmente powerful esse concílio, totalmente poderoso. Nesse concílio, olha a fumada federal do Papa Inocêncio III para uma igreja que estava ostentando luxos e pompas. A igreja estava toda trabalhada no ouro, né? Os padres estavam ostentando, todo mundo, né, sentado na cátedra de ouro, e a igreja estava borbulhando, fervilhando ouros e pompas e coroas, isso. Inocêncio III, olha só o poder do Papa. O Papa Inocêncio III congrega todo mundo e dá aquela federal, sabe aquela que tu toma de vez em quando assim de mim? Sabe aquela federal que destrói tudo assim? Então, Inocêncio III reúne e diz o seguinte: voltai-vos ao tal. Sabe o que é o tal? A cruz. Voltai ao tal. O tal é o símbolo máximo da conversão, e por isso os franciscanos, estava Francisco de Assis, os franciscanos usam até hoje o tal, né? Se você vê um franciscano católico, por que eu estou falando isso? Porque tem um franciscano hoje que aderiu a Leonardo Boff, Companhia Limitada. Esses aí a gente só reza por eles. Estou falando franciscano católico, né? Limpinho, bonitinho. Eles usam o tal. É uma exortação de Inocêncio III para que a igreja desça do salto. Ó, Inocêncio III não está falando só lá no século XIII não, hein? Está falando para nós hoje aqui também. O autor e o dono da igreja morreu crucificado de espinhos. Quem somos nós para querermos outra coroa? Quem somos nós para querermos outra coisa? Tá? E olha só o que disse Inocêncio III sobre a cruz. Bom, ele invoca lá atrás, desculpa falar assim de história, minha gente, eu sei que é chato, eu sei que é massivo, mas só para você sentir o gosto da riqueza da igreja.
eu não posso passar por aqui sem deixar em vocês esse gosto genuíno e autêntico da riqueza da igreja, da tradição. Olha o que disse Inocêncio III. Olha só. O sinal da cruz deve ser feito com 3 dedos. Os ortodoxos fazem assim até hoje. Por que 3 dedos? Ó, esse. Para invocar a Santíssima Trindade. E com esses 2 dedos de baixo, eles se unem embaixo para significar a natureza humana e divina em Cristo Jesus. Ou seja, ele é Deus e homem. Olha como é que os ortodoxos fazem o sinal da cruz. Ó, assim. Eu vou explicar por quê. Acorda! Inocêncio III. O sinal da cruz deve ser feito com 3 dedos, pois ele assinala sobre a invocação da Trindade, a respeito do qual diz o profeta: quem pendurou com 3 dedos a massa da terra? Isaías 40. É assim que se desce do alto para baixo. Olha só, Deus desce. Ó, olha a cruz. 3 dedos, a Trindade, e os 2 dedos embaixo repousam como a natureza humana e divina em Cristo Jesus. Ó, Deus desce do alto para baixo, da direita para a esquerda. Os ortodoxos fazem o sinal contrário da gente. Por quê? Pois Cristo desceu do céu à terra, dos judeus, lado direito é o lado predileto, ou o lado da nobreza, para os gentios. A partir de Inocêncio III, a Igreja Católica vai fazer com a mão aberta. Bom que você saiba isso, hein? Aliás, é muito bom que você saiba a história da tua igreja, hein? Senão eu me aborreço com você. Eu me aborreço com um católico que não sabe nada da igreja. Me aborreço. A partir de Inocêncio III, não mais agora da direita para a esquerda, mas da miséria para a glória, o contrário. E com as mãos abertas, não mais invocando a Trindade, nós não corremos riscos mais de heresia trinitária, mas para evocar as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, delícia! Ó, as 5 chagas, Cristo que desce do alto a baixo e nos eleva da miséria à glória. Coisa belíssima. A partir de agora, meus queridos, esse será o sinal dos sinais. Eu queria recordar com você o ano 312, quando o cristianismo ainda não era oficial, e nós cristãos, nós morríamos, né? Nós morríamos sem cabeça ou sem os membros. Antes do Edito de Milão, o que aprovou o cristianismo foi o Edito de Milão, ano 313. Mas antes existiram os mártires, né? Mártir Vermelho, São Sebastião, São Jorge, Santa Cecília, Anastácia, Inês, são todas santas antes do concílio do Edito de Milão. Ser cristão significava um atestado de óbito. Celebravam-se a missas escondidas. Mas o que foi decisivo para que nós estivéssemos aqui hoje livremente, sem medo de polícia, sem medo de ninguém, com a cara limpa? Embora a gente parece que está no período primitivo, né? Está todo mundo dormindo, a gente está dançando com o tijolo na mão em volta da... Olha o Constantino ali, ó. A culpa é dele. Eu estou botando na cruz, gente. Estou botando o nome dele na cruz todo dia. Ele mandou botar na cruz hoje. Bota aquilo que acaba contigo. Eu botei Padre Hernandes. Nós estamos no ano 312 e o cristianismo ainda é perseguido. A mãe de Constantino, chamada Santa Helena, a grande Helena, Santa Helena, se você entra no Vaticano, você vê aquela mulher linda com a cruz na mão. É linda, linda, poderosíssima. A mãe do imperador, tá? Rezava diante da cruz pela conversão do filho. E aí Maxêncio se levantou contra Constantino, que queria a coroa de todo o Império Romano do lado ocidental, todo lado de cá, tá? Todo lado de cá era dele, mas Maxêncio queria a coroa. Então avisou que viria com toda a tropa. Acontece que a tropa de Maxêncio era maior que a de Constantino, e a mãe de Constantino dizia: filho, recorre ao Deus dos cristãos. Olha o poder do exemplo, do testemunho, da oração, viu? Acontece que
na noite de outubro do ano 312 da era cristã, se não me falha a memória, dia 25 de outubro, Constantino, no final do entardecer, olhava para o céu, ansioso, temendo a batalha do dia seguinte. Aí eles iam partir para o braço no dia seguinte. A Maxêncio já avisou: estou chegando, hein? Estou chegando, ó. Marimba, hein? Estou chegando em semana que vem, hein? Pega o tijolo, hein? Constantino reza no entardecer e aparece no céu a inscrição, em grego e em latim. Em grego escreveu em Tutonicá. Sabe o que significa em grego? Em Tutonicá significa: por ela vencerás. Em latim escreveu em Nox Signo Vintes. Constantino esfrega o olho e volta a ver, e a inscrição está iluminando ao redor do sol. A inscrição em forma de luz: in nox signo vintes, in nox signo vintes, in nox signo vintes. É por esse sinal que vencerás. Pronto, Constantino está atento aos sinais que o padrinante tem nos exortado nesse todo esse cerco. Sejamos atentos aos sinais. Deus não deixa ninguém em dúvida. Por esse sinal vencerás. Pronto. Constantino se levanta às pressas e manda tecer em todos os escudos dos soldados, em todos os estandartes, em todas as ferraduras, em todas as armaduras, o sinal da cruz. Não tendo dormido aquela noite, no dia seguinte, Maxêncio vem com toda a tropa, a chamada Batalha da Ponte Milvia, 312 isso daí, que foi a Batalha da Ponte Milvia. Constantino veio com toda a sua tropa e com o sinal da cruz venceram milagrosamente o exército de Maxêncio. Milagrosamente, aquela ponte caiu com todos os soldados de Maxêncio, morreu todo mundo, não ficou um em pé, morreu todo mundo. Por quê? Em oxigno vintes. A mamãe de Constantino disse: adoro quando eu ganho. Nasceu aí, século IV, essa frase. Adoro. E Constantino decretou o chamado Edito de Milão. Pá! A partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império. Por quê? Porque Constantino fez a experiência do Deus dos cristãos. Por este sinal vencerás. Isso aqui não é palhaçada nem invenção nossa não, gente. A gente dá um chute, uma coisa ou outra, um golpe no ar, a gente voa, que não está na história. A gente dá um golpe aqui. Mas Constantino venceu uma grande guerra a partir da cruz. Em nox signo vintes. Eu queria que você, ao longo de toda a tua trajetória, quando a tentação te batesse ao coração, em nox signo vintes. Quando aquela pessoa te tira do estado de graça, em nox signo vintes. Quando a tentação de deixar a igreja te bate ao coração, em nox signo vintes. Quando o pecado quer te tirar a amizade de Deus, em nox signo vintes. Quando o desânimo não quer deixar você vir à missa, em nox signo vintes. Quando o mal se levantar ferozmente com toda a força contra você, in nox signo vintes. E por isso hoje nós vamos fazer essa vitória do poder da cruz. Viu? Todos os cristãos. Bento de Núrcia, o que é isso? Bento de Núrcia exorcizou a Europa, padroeiro da Europa, expulsou todos os demônios a partir da cruz. A partir de agora, meu querido, a cruz vai ser a derrota total de todo o inferno. Não tem para ninguém. Ninguém fica de pé quando a cruz se levanta. A cruz é nosso sinal, querido, desde o século II. Nós traçamos sobre nós. Aliás, Tertuliano disse que nós gastaríamos a nossa fronte persignando com a cruz. Gastar a fronte, ou seja, é marcar a testa, fazer o sinal da cruz o dia inteiro. Está entendendo? E eu queria que você ficasse de pé agora, porque agora o cinto vai apertar. Nós vamos expulsar de você toda influência maligna,
toda, não vai ficar nada, tu vai ficar totalmente zerado, totalmente em estado de amizade, tá entendendo? É claro, se você está em pecado mortal, você vai recorrer ao sacramento da confissão depois. Mas isso aqui que nós vamos fazer é um sacramental, não um sacramento. Nós vamos fazer sobre você uma oração de libertação. Eu queria que você fizesse a experiência que fez Moisés contra os amalecitas. No dia que teu braço cansar, querido, perdeu a guerra. Eu queria que você fizesse a experiência que fez Constantino contra Maxêncio. Eu queria que você fizesse a experiência que os cristãos fizeram, que exorcistas fizeram, que os santos disseram. Catarina de Sena disse: a cruz é a única escada para o céu, não tem outra. A cruz é a escada, é o meio mais eficaz para atingir a eternidade. Querido, não tem outra forma de ir para o céu a não ser na cruz, não tem jeito. Quantas dores eu acompanhei nesses 3 anos que estou aqui, com quantas dores, quantas enfermidades eu tive que ver para as pessoas atingirem o estado de graça que Deus está querendo da sua alma. É pela cruz, filho, não tem outra forma. A cruz é escada, a cruz é escada. E nós vamos olhar para a cruz e dizer: clarão que resplandece a eterna luz, arma da alma amante guerreira, ó bendita cruz, adorável cruz, te adoramos, Santa Cruz. Cantemos. Clarão que resplandece eterna luz, arma da alma amante guerreira, clarão que resplandece eterna Arma da alma amante guerreira, luz, arma da alma amante guerreira. Quero cantar, igreja. Ó bendita cruz, Ó bendita cruz, adorável cruz, adorável cruz, te adoramos, Santa Cruz. te adoramos, Santa Cruz. Ó Ó Santa Cruz, Santa Cruz, donde a vida brotou, donde a vida nós por ti brotou, redimidos, nós por ti redimidos, a ti cantamos. Vamos lá? Ó Santa Cruz adorável, Ó Santa Cruz adorável, donde a vida brotou, nós por ti redimidos, a ti Segura aí. cantamos louvor. século XVIII, um santo chamado São Luís Maria Grignon Montfort. Ele é francês. Perseguido pela própria igreja local, os seus irmãos no sacerdócio o traíram. Foi preso e quase depatriado, quase exilado. Não entendeu nada. Lembra das cartas de Alana? Nesse momento em que a cruz não se entende, viu? Para de querer entender a cruz. A cruz não se entende, a cruz se ama. Ninguém entende a cruz, tu não entende nada. Ele escreve uma carta, até hoje na igreja, chamada Carta aos Amigos da Cruz. Eu li isso daqui quando eu fui operado. Carta aos Amigos da Cruz. Você encontra aí na Fé e Razão. Olha o que escreveu Luís Grignon de Montfort para você orgulhoso, que não gosta de cruz, que não ama a cruz, que pensa que vai ser salvo sem cruz. Olha só, São Luís: apelidai-vos de amigo da cruz. É um título soberbo que me enche de estupefação e encanto. É um nome mais brilhante do que o sol, mais elevado do que o próprio céu, mais magnífico e glorioso que os apelidos suntuosos de que se gloriam reis e imperadores. É o nome de Jesus Cristo, amigo da cruz. Que grande honra ser membro de Jesus Cristo. Uma honra, porém, que exige a nossa participação no carregamento da cruz. Se a cabeça de espinho, se a cabeça da coroa, se a cabeça da igreja é coroada de espinhos, será que os membros quereriam coroar-se de rosas?
Se a cabeça está escarrada de cuspe e coberta de lama a caminho do Calvário, será que os membros deveriam cobrir-se de perfumes no trono real? Tá com vergonha? Eu tô. Se a cabeça não tem sequer uma almofada onde repousar, os membros deveriam dormir comodamente em cima de colchões de penas? Claro que isso seria um contrassenso monstruoso. Não, não, caros amigos da cruz. Não, não. Para terminar, a glória da cruz suprópria a glória dos apóstolos e dos escritores sagrados. Se eu pudesse, deixaria de bom grado o paraíso, caso pudesse escolher, a fim de poder sofrer pelo nome de Deus na terra. Sofreria os cárceres e as prisões aos tronos imperiais. Desejaria mais as grandes cruzes do que a glória dos serafins. Considero sofrer superior ao dom de fazer milagres. Olha só, hein? Apesar de que com esse se expulsarem demônios, se submeterem os elementos, se parar o sol e dar vida aos mortos, São Pedro e São Paulo sentiram maior glória em estarem encarcerados na cruz do que o dom de fazer milagres. Ó, Santo Afonso, agora eu peço ao Padre Hernande que venha aqui na frente. Eu quero que você ponha a mão no seu peito e nós vamos expulsar de você toda a influência demoníaca. Canta, Clarão. Reza, meu filho, reza. Clarão que resplandece eterna. Pede a Deus a libertação essa noite. Armada Pede, meu alma filho. Essa é a noite. Tem que ser hoje. Clarão que resplandece. Não pode passar de hoje. É hoje. Armada alma, amante guerreira. Ó bendita cruz. Ó bendita cruz. Adorável cruz. Adorável cruz. Te adoramos, Santa Cruz. Te adoramos, Santa Cruz. Ó Santa Cruz. Ó Santa Cruz, adorável, de onde a vida brotou, nós por ti, redimidos, a ti cantamos louvor. Ó Santa Cruz, adorável, de onde a vida brotou, nós por ti, redimidos, a ti cantamos louvor. Nesse momento eu farei o exorcismo de Santo Antônio. E eu quero expulsar, pela imposição das mãos do Padre Hernande e do poder da cruz, pela faculdade que nos foi concedida pela Sé Apostólica, pelo poder apostólico que nós possuímos de ligar e desligar, e expulsamos definitivamente todos os demônios, toda a opressão, todo espírito de vício, de impureza, espírito de prostituição, de drogadição, drogas, todo espírito de calúnia, de maledicência, de fofoca, inveja, fora. Todo espírito de ocultismo, influência, de umbanda, de ocultismo, de simpatias, fora. Expulsamos toda enfermidade derivada de influência espiritual, fora daqui. Queremos expulsar todo mau pensamento, todo olhar impuro, todo espírito de ansiedade, pânico, depressão, doenças psíquicas e emocionais. Fora, Cristo venceu. Rugiu o leão da tribo de Judá. Nesse momento, olhando para a cruz, olhando para a cruz. Eis a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Afastai-vos, inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Uma salva de palmas para essa cruz que liberta. Ó Santa Cruz, canta. Ó Santa Cruz, adorável,
sairão daqui com o tal. Todos vão sair com o sinal da cruz, o sinal que afugenta o demônio. Não tem mal que fique de pé diante do tal. Todos vão fazer a experiência de Moisés contra Amaleque, Constantino contra Maxêncio. E o Padre Nande agora, nesse momento, abençoa o tal. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Senhor Pai Santo, que quisestes fazer da cruz do vosso Filho fonte de todas as bênçãos e causa de todas as graças, dignai-vos abençoar estas cruzes. E concedei aos que as trouxerem consigo, que procurem transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre.